de cachorro. Pessoal, boa noite. Eu não sei se o vídeo vai estar extremamente claro, eu não sei se vai estar muito nítido, mas assim, de verdade, a minha preocupação não era aparecer nítida, até porque de verdade eu não tô muito bonita na fita mesmo pela situação que eu vou contar pra vocês aqui, eu quero compartilhar com vocês, porque assim, se tem alguma coisa que pelo menos eu tento fazer bem é me expressar, se tem uma coisa que eu tento conseguir utilizar é meu discurso pra ou convencer as pessoas das coisas nas quais eu acredito, ou me defender das coisas que têm acontecido. Faço muito isso também com outras pessoas com o maior prazer quando eu vejo alguma injustiça perto de mim. O que eu quero falar um pouquinho pra vocês? Fiz até uma guia aqui de algumas coisas para mostrar para vocês nesse vídeo, começando essa historinha triste, né? Mas na qual eu não me opus em lutar, né? Eu vou lutar sempre. Eu recebi, né? Em junho, né? Do ano passado, uma cartinha do INSS que tinha bloqueado o LOAS, o benefício do Eduardo. Eduardo é esse rapaz aqui, faz joia pro pessoal. Eduardo completou no dia 11 agora 18 anos, tá? Ele tem a patologia da síndrome de Down com traços de autismo também, tá? Falo um pouquinho mais isso pra vocês depois. O benefício dele no meio do ano foi bloqueado para que eu me dirigisse até a agência do INSS que fica na cidade de Carapicuíba, minha cidade natal. Nunca consegui pelos trâmites ridículos e péssimo atendimento do INSS transferir pra cá, né? Então nisso eu tive que ir até lá. O que aconteceu depois? Eu recebi dia 30 de outubro do ano passado, uma cartinha aqui, que vocês vão ver que tá, eu acho que vocês vão conseguir enxergar, ou pelo menos vou tentar, mas vou ler para vocês, se caso fique difícil. Apuração de indício de irregularidade. E aí tem todo o texto da carta, que diz que foi feita a análise, né, de todos os dados, e depois de levantar-se uma apuração, há um dossiê de minha pessoa, no INSS de Carapicuíba, né, dizendo que esses indícios de irregularidade é que eu recebi o LOAS, o benefício do Eduardo, indevidamente. Vou contar pra vocês que me conhecem, é que eu já fiquei rica, tá? Eu tô só em um dos meus imóveis, né? Cheguei aqui de carro importado, que é meu, com motorista, né? Quem me conhece sabe que é isso. Bom, quem conhece essa lei ridícula que concede o LOAS, sabe, e para quem não sabe eu vou informar que o cálculo dessa porcaria é feito baseado no seguinte: nosso salário mínimo atual está em R$998, não é isso? Dá para ficar rico. Para conceder o LOAS a uma pessoa portadora de alguma patologia, síndrome de Down, paralisia cerebral, né, autismo, deficiência auditiva ou qualquer outra patologia, idosos também, o cálculo feito é o seguinte: pega-se o salário mínimo, R$998, calcula-se quantas pessoas moram na residência, né? Vamos supor 2, divide-se o salário mínimo por 2. Se o cálculo dividido pela quantidade de pessoas dentro de uma casa ultrapassar R$238, não, você não tem direito a receber o LOAS. Por quê? Gente, porque é um salário muito alto, então pra que vai pagar pra você? Até porque, detalhe, para conceder o LOAS você não pode trabalhar, você não pode ter renda, porque senão você tem condição de sustentar. Alguém aí sabe o que significa LOAS? O que eu vejo na mídia, tá nos registros, se você jogar lá no Google, você vai encontrar que LOAS quer dizer Lei Orgânica de Assistência Social. Mentira! LOAS quer dizer lhe ofereço a sarjeta, porque é isso que esse governo ridículo tá tentando oferecer para mim, pro meu filho, para você, para as pessoas que você conhece que teriam direito a esse benefício. Acabei de assistir hoje nesse jornal ridículo, qualquer canal, né? Vai ser ridículo ver a realidade desse país, que agora querem conceder auxílio mudança para os parlamentares. Então assim, o cara já tem auxílio paletó, auxílio moradia, carro, um monte de benefício, e agora ele vai ter um auxílio para conseguir fazer a mudança dele. Você é pobre, tem que se matar para alugar um caminhão de 300 conto que sai do orçamento para poder mudar de um bairro para o outro. Não é assim que funciona? Pois bem, então o LOAS, né, lhe ofereço a sarjeta, tá me condenando, né, porque eu fui trabalhar fora, gente. Olha só, olha o crime, eu fui trabalhar fora para não viver com um salário mínimo pagando aluguel, tendo as minhas patologias, porque eu tenho depressão e não nego isso pra ninguém, isso não é vergonha, né? Porque eu tenho que cuidar do Eduardo, porque eu tenho as minhas coisas a conquistar, então assim, não é o caso agora mais do aluguel, pra quem me conhece, pra não parecer mentira, mas nos períodos, e a maioria deles em que a carta citou, eu ainda pagava aluguel, né? Eu estava sozinha, eu não tinha me casado, não tinha passado pelo casamento, então olha bem a situação, né? Condenaram a Fernanda que devia ter ficado em casa. Então assim, era para comer um ovo dividido no meio para mim e pro Eduardo, né? Eu não podia ter bicho de estimação, eu não podia pensar em comprar uma camiseta por ano, porque não ia dar, porque eu tinha que pagar aluguel.
energia elétrica que tá pela hora da morte, né, pelo olho da cara, eu tinha que pagar N coisas, então assim, a cartinha, galera, veio, né, explicou, citou aqui todos os períodos, então assim, ó, entre 1/1 de 2013 e 31 de 2013, eu também, né, cometi o negócio regular, então assim, de janeiro, né, do primeiro mês de 2013, eu morava de aluguel, eu tenho documentação aqui, eu recebi indevidamente, eu acho que deve ter sido porque eu recebi nessa época, pessoal, um mês e meio de auxílio de afastamento porque eu passei mal, eu descobri que eu tinha alterações da tireoide e aí eu tive uma oscilação muito grande, então assim, não pode, cara, ou eu fico com auxílio, né, porque eu fiquei doente ou eu fico com o benefício do meu filho. Também diz que entre o mês 4 de 2014 e o mês 9 de 2014 eu também estava irregular, o total que dá nesse período, né, valor indevido corrigido, R$ 5.578,71. Eu tava roubando esse dinheiro, com certeza. Mas o pessoal tem auxílio paletó. Tá tudo certo, auxílio mudança. Beleza. Pô, por favor, gente, vamos lá, vamos ver se o presidente tá vendo isso, vamos ver se alguém, de repente, vai conseguir levar isso aos conhecimentos de alguém que vai dizer se isso tá certo ou não. Continuando, vamos lá, a cartinha diz que entre março de 2015, né, e agosto de 2015, eu ainda não estava casada, tá? Eu nem conhecia, né? Meu ex-esposo na época. E aí, diz os meses aqui, aí eu devo mais R$ 5.569,08 nesse período. Aí a gente já fala de um período que eu estava casada, né? Grande coisa, o filho é meu, ele já tinha, e tem até hoje, um imenso carinho por mim, pelo Eduardo, que aliás, se não fosse ele, eu não conseguiria todas as estratégias para fazer essa filmagem e também não teria um teto para morar. Porque afinal de contas, eu tinha que me sustentar com isso aqui, não dá, né, cara? Então assim, vamos lá, né? Então diz que do mês 6 de 2016 ao mês 11 eu também estava indevido, já são mais R$ 5.605,04, né? Finalizando, peraí, que eu acho que agora é o final. E entre janeiro de 2017 e maio de 2017, também eu fui condenada, chegou em R$ 4.898,84, esses valores todos que eu falei, né? Aqui é a cartinha que eu tive que fazer, levar no INSS que não serviu de nada, mas tudo isso diz que devo devolver aos cofres do INSS R$ 22.584,20, porque roubei, né? Político não, político tá correto, tá tudo certo o que acontece aí, né? Aí eu queria contar pra vocês a cartinha, aliás, a historinha toda, por quê? Eu fiz a minha defesa, eu li as instruções, eu tinha que apresentar uma defesa escrita e todos os documentos que pudessem comprovar que eles estavam errados, né? Eu só não busquei ainda, mas farei isso, o tal do dossiê que está lá no INSS, né, na agência de Carapicuíba, mas tá, fiz toda a minha defesa, levei, apresentei, filmei dentro do INSS sem o menor problema, porque tinha uma atendente enrolada lá, totalmente perdida, que disse que estava em horário de almoço às 10 da manhã, né? E que ela tinha o horário de almoço dela, eu falei, amiga, você fazendo 6 horas de serviço, segundo o que ela me disse, tem que fazer 15 minutos de café. Ela não sabia o que estava fazendo, o celular no colo, eu registrei, por quê? Se eu buscar o dossiê e descobrir que os documentos não foram anexados, aí a gente resolve junto com o INSS, porque como eu disse, eu posso não ganhar a batalha, mas a luta eu vou ganhar porque eu vou até o final nisso e eu não vou me calar. Por mim e por vocês todos que eu vou citar e outras pessoas que eu nem conheço que estão vendo esse vídeo. Fiz toda a papelada e tal, aí eu recebi a outra cartinha em 30 de novembro, dizendo que a minha defesa não foi suficiente e que eu tinha direito, tem até um papelzinho atrás, de recorrer. Galera, o que eu ia fazer? Escrever outra carta, juntar a documentação para pegar uma incompetente ou alguém que fosse fazer todo o esquema lá dentro, né? E continuar na mesma? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, eu não sei quem de repente está vendo esse que viu, que eu falo que eu sei a maneira simples e fácil, eficiente de eu resolver isso que estava acontecendo. Pago uma parte, né, dos próximos meses de benefício do Eduardo, pego um advogado daqueles bem picaretas, bem especializado no negócio, porta de cadeia, ele dá uma parte para alguém lá dentro do INSS, desculpa, será que eu vou ser presa porque eu tô falando isso? A gente sabe que isso acontece, é verdade. Houve depoimentos de pessoas que tiveram que pagar 10 mil para conseguir ficar afastado, tendo uma deficiência física notória, né, uma atrofia muscular no membro inferior. Então, se eu fizesse isso, eu conseguiria, pensando em quem? No meu umbigo? No umbigo dele? Não quis e não vou fazer isso. Eu falei que eu vou lutar, eu vou à mídia, eu vou fazer, eu vou em redes sociais, eu vou em programas de televisão, entendeu? E vou aos extremos, por quê? Vou explicar um pouquinho pra vocês o porquê do vídeo e por que eu tô falando que essa defesa é por mim, é por você e por quem você conhece que tá passando pela mesma situação.
Vou contar pra vocês e vocês vão tirar as conclusões de vocês se vocês acham que realmente foi indevido, né? Mesmo sabendo da regra, tá? A regra é essa palhaçada que diz, você tem que morrer de fome com R$998, que é 998 agora, né? Eram 954. Paga aluguel, comida dentro da casa, energia elétrica, roupa para filho, eventuais remédios, transporte e outras coisas, tranquilão, né? Vou contar para vocês um pouquinho a historinha de Fernanda, né? Então essa cartinha aqui é a cartinha que já me condena, para vocês verem. Então diz que depois da apuração, parará, né? Que eu tenho que fazer agora, pelo menos o pedido, eu tenho do prazo que eu recebi a carta agora, 15 de janeiro, tá? Eu tenho 60 dias, né? Para apresentar, agora não mais defesa, tá? Mas a guia para ou pagar, ó, já veio guia, galera, ó, já tá aqui a guia para pagar, ó. Valor R$ 22.617,89. Eu posso no máximo parcelar isso, ó, que eles deram como opção, eu não sei a quantidade, deve dar para parcelar em uma vez e meia, né? Espero que o governo faça, acho que no máximo que eles vão fazer é isso, né? Então, para vocês entenderem o cálculo, tudo, e entenderem um pouquinho a história de quem é a Fernanda, para vocês verem, vocês também vão chegar à conclusão que eles estão corretos no que eles fizeram. Primeira folhinha que eu peguei para vocês aqui, eu vou ler para vocês. Como é que começou a saga Fernanda Eduardo? Ela começou um pouco antes do Eduardo nascer. Esse documento aqui, tá? É uma cópia da Secretaria do Estado de Saúde, né? Onde eu fui operada no Hospital do Servidor, no Ibirapuera. Vou ler basicamente para vocês o que diz esse relatório. Eu tinha 19 anos quando esse relatório foi criado, e isso foi no dia 21 de setembro do ano 2000. O relatório é básico, vocês vão ver que realmente eu sou uma picareta. Ele diz o seguinte, que a paciente Fernanda Soares de Moraes, meu nome de solteira, né? Gestante, mais ou menos 3 meses, às 4 horas, apresentando cefaleia súbita, rebaixamento neurosensorial, vômitos, deu entrada a 1h20 em coma, com oscilação de 5 a 6, né? Esboçando decortição, eu acho que é isso que quer dizer, né? Aí tem a especificação de alguns dados aqui, né? A assinatura do médico, né, Dr. Pedro. Vou explicar para vocês o que isso quer dizer. No dia 20 de setembro do ano 2000, há 2 semanas do casamento e com 3 meses e meio, na realidade eu acho que eles erraram um pouquinho, era por volta do 4º mês de gestação, esperando esse rapazinho, eu entrei em coma. Na sala da minha casa, após chegar da escola que eu lecionava no período da noite, eu tive um aneurisma cerebral. Foram 12 dias em coma, uma cirurgia na cabeça, daqui a pouco eu mostro pra vocês uma fotozinha básica, né? E todos os procedimentos médicos para tentar salvar a vida da Fernanda, porque esse menininho aqui, que era só um feto, foi dado por morto, tá, pessoal? Quando no 12º dia eu acordei subitamente, surpreendendo aos médicos, aos familiares e a todo mundo, depois de um dia antes, no 11º dia, eu ter tido uma parada respiratória não cardíaca, os médicos fizeram todas as lutas possíveis. Eu tinha apenas 35 quilos grávida, tá? E aí o diagnóstico era feto morto, cirurgia, não era mais raspagem, tirar o nenê. No exame foi visto que o Eduardo estava vivo, e fazendo um exame um pouquinho tempo depois que eu estabilizei, tem uma parte do relatório que diz o seguinte: tem todas as medidas do Eduardo, tá? Na idade gestacional, esse exame foi realizado no dia, vamos ver, para eu ser precisa com vocês, esse exame foi realizado dia 1º de dezembro do ano 2000, tá? Ele foi realizado, e aí tinha a data provável do parto, que seria para dia 25 de janeiro, tá? O exame tem uma parte que diz o seguinte, ó: não se pode descartar o diagnóstico de displasia esquelética ou síndrome gênica diante deste quadro. Ou seja, na época já sugeriam que ou a medida dos ossos dele era inferior por tudo que eu passei, ou sugeria alguma síndrome, como vocês estão vendo, ele carrega a genética Down, né? Aí tem os remédios, porque a Fernanda é mentirosa, né? Ela não tem nada. Realmente assim, ó, sofrendo, morrendo eu não tô, me calando e vivendo à margem da sociedade eu não tô, não. Tô de novo à busca de voltar pro mercado de trabalho em função dele, mas precisava contar essa história pra vocês. Receita, que a Fernanda tomou uns remédios bem básicos, né? E Dantal, todo mundo que conhece sabe que é um remédio semelhante a um Doril, né? Uma coisa tranquila. Fernandinha tomava isso lá desde o ano 2001, né? Aí tem um outro exame aqui, ó. Ressonância magnética de crânio, né? Coisa básica que explica. Para que eu fiz essa ressonância? Vamos lá, pessoal. Controle de tratamento cirúrgico por craniotomia de malformação vascular temporal esquerda. Resumindo, para quem não entende, meteram uma serra, abriram a minha cabeça, mexeram dentro e depois costuraram de novo. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Tá vendo só como eu sou picareta? Dinheiro, vocês sabem que eu tô guardando porque eu comprei um carro, né? Esse outro relatório aqui
dar conta da segunda cirurgia, porque depois que viram que ele estava vivo, eu tive que passar por outro procedimento, né? Eles esperaram ele nascer. Esse documento diz que já está marcado tudo certo para a segunda cirurgia. Esse documento é do dia 29/7/2001. Ele tinha 6 meses de nascido. Relatório diz: amanhã será internada para cirurgia, para neurocirurgia, clipagem de aneurisma, né? Eu estava muito nervosa no dia, vamos lá. Não é fácil, né? Ninguém ia operar a ponta do meu dedo, iam mexer na minha cabeça, né? Feito o procedimento, tá, o exame para ver o resultado. Então vamos lá, né? Angiografia é uma coisa básica, né? Qualquer um vai na esquina e faz uma angiografia porque é barato e porque é indolor, né? Angiografia digital cerebral, né? Angiografia cerebral de aspecto normal, a cirurgia que foi feita, a microcirurgia para correção do MAVE, que é malformação arteriovenosa, tinha sido bem sucedida. Mais um relatóriozinho aqui, né? Esse exame também fala nesse documento da malformação arteriovenosa, é uma coisa tranquila, né? Esse cita a mesma coisa, malformação arteriovenosa com sinais de hemorragia, né? Não básico, vazou o sangue na cabeça, a gente pega um pano, passa e limpa. Isso é igual você passar um paninho na pia de casa, né? Tenho todos os relatórios, pessoal, da época do que aconteceu. E não acompanhando, e não só tenho os relatórios, né? Como acompanhando tudo isso, tem algumas outras coisas básicas aqui para vocês entenderem como a gente tem que parar a vida, organizar, né? Me disseram na época que eu podia tentar me aposentar por invalidez, mas invalidez é a única coisa que eu não sou, eu prefiro lutar pelos meus direitos. Mas, ó, mais uma coisinha que a Fê teve que passar, né? Síndrome, né, de ovários microcísticos. Quem tem sabe o que é, né? Quem conhece um pouquinho, mais uma complicaçãozinha. Esse documento é de quando? É de quando eu tinha 26 anos, 1 de agosto de 2007. Vamos lá lidar também, né, com isso, né? Tranquilo. Fernanda vai passando, vai fazendo atendimento. Aqui eu já tô falando de 2007, passou um pouquinho o tempo, né? 15 dias de afastamento no médico por algumas complicações. E vocês sabem, pessoal, médico público assim não costuma ficar dando atestado pra ninguém não, né? Não contente com tudo isso, nós estamos agora aqui, vamos ver qual é a data precisa desse documento para falar para vocês. Parará. Data da internação, 6/10/2008, era domingo da eleição. Básico, né? Fernanda usava DIU, tá? Fernanda não podia tomar remédio anticoncepcional, usava DIU, mas que legal, quando tem que acontecer, acontece com Fernanda. O documento diz assim, ó. Paciente, segunda gestação, um parto, gestação ectópica rota submetida a laparotomia exploradora e salpingectomia bilateral. Ou seja, além da minha trompa romper e só assim eu descobri com hemorragia na minha casa que eu tinha uma gravidez ectópica, um filho gerado nas trompas, ainda por decisão sem me consultar, mas eu entendo, não foi por mal, abriram, arrancaram as 2 trompas e hoje eu só engravidaria por inseminação artificial. A decisão dos médicos eu não questiono, tá? Isso foi feito lá no Hospital Geral do Pirajussara, padrão, tá? Nesse tipo de cirurgia, mas pela minha circunstância e situação, eles resolveram intervir e arrancarem as 2 trompas. Tranquilo, psicológico de ninguém se abala aos 26 anos e não ter trompa para poder engravidar, né? Então vamos passando, né? Relatório médico, né? Então tem vários, ó, mais um, esse aqui é de 2011, mais um, esse é de 2012, né? Vamos embora tomar uma nortriptilina, né? Quem é que tem mal de tomar isso? Bora injetar mais uma sertralina dentro do corpo, não tem problema nenhum, né? Bora passar por avaliação médica, começar a ser atendido por psiquiatra, né? Nada contra, meu psiquiatra que me atendeu sempre na cidade de Santana de Parnaíba, sensacional, e outros profissionais assim, mas ninguém começa a fazer isso porque na realidade tá querendo brincar com nada, né? Consultas e mais consultas, tá? Pra vocês entenderem. Atestado escolar, receita de remédio que eu acabei não pegando, mas pra vocês verem que Fernanda tem até receitinha azul, ó. Afinal de contas, diazepam é o quê, gente? É a mesma coisa de tomar um comprimidinho de Doril, né? Uma coisinha simples, né? Atestado só pra faculdade, então. Não falei pra vocês que eu tava usando dinheiro pra enriquecer? Contrato de locação. Não, eu não era dona da imobiliária, não. Na realidade, eu era realmente a locadora, né? Até agradeço meu pai, né? Foi fiador, resolveu uma parte pra me ajudar, mas eu pagava aluguel, pessoal. Tem contratozinho aqui, tudo, tá? Mas não adiantou, tá? Juntar tudo isso, levaram no INSS, eles quiseram, né? Então, Fernanda pagava aluguel, eu tinha que manter uma casa, então eu tinha que viver com R$ 948, né? Isso antigamente era bem menos. Eu tô falando desse contrato que é de 2012, tá? Fernanda mudou da cidade de Carapicuíba, né?
Isso tudo aconteceu quando eu estava lá. Mudou para a cidade de Santana de Parnaíba em função de ter alguém que cuidasse do Eduardo. A minha amiga de lá já estava com algumas complicações em família. Ela não podia mais me dar essa assistência. É uma pessoa que eu tenho muito carinho até hoje, Terezinha, né? Mudando para Santana de Parnaíba, uma pessoa para cuidar do Dudu. Novo contrato de locação. Ou seja, eu não estava comprando casa com dinheiro não, pessoal. Aluguel, vocês sabem que é um dinheiro que não volta mais. E bora lutar, né? Vamos lá. Pagando aluguel, tentando fazer alguma coisa, trabalhando no estado, tentando me sustentar com aulas de professor eventual, que demora 4 meses para receber e só recebe por aula que dá. E bora lá fazer mais um pouquinho de tratamento, né? Passa mal, vai pro médico, desmaia descobrindo que tá com a tireoide alterada, né? Fica afastado, e aí? A INSS é super correta. Aí tem a cartinha, né? Deferimento do pedido. Eu recebi acho que mais ou menos isso, pessoal. 1 mês e meio, 2 meses, né? Quando eu pedi que fosse reconsiderado, porque eu não estava bem ainda, o pedido foi indeferido. Quase mandei todo mundo pro inferno, mas achei melhor ficar quieta, vamos lá, voltei a trabalhar. Eu devia ter ficado encostada, né? Voltei a trabalhar e corre atrás das coisas e tal. Lembra que eu falei pra vocês que eu usava DIU, que tiraram as trompas de Fernanda e tal? Porque assim, eu não podia tomar remédio, tempos atrás, correto, colocaram DIU. Gravidez ectópica, pô, não tem DIU nessa menina então, vamos abrir e tirar as trompas. Pois é, só erraram um detalhezinho, eu tava com o DIU ainda. Comecei a sentir algumas coisas, uma médica sensacional na cidade de Santana de Parnaíba pediu um exame e falou, o DIU tá dentro de você. Mó tempão, tinha passado o período do DIU tá dentro, já tinha grudado na pele, então quando a médica pediu, tem um relatóriozinho aqui, esse aqui é de 14 de maio de 2014, ó. DIU perdido, né? Bora, qual é o problema de ter um DIU perdido dentro da gente, né, cara? A gente perde tanta coisa dentro da bolsa, mulher não perde? Mais um detalhe. Mente psicológico tá tranquilo diante disso, né? Tá tão tranquilo psicológico que aí a gente já passa, depois de algum periodinho, por 2016, exames, hormônio tiroestimulante, ó. Tava em 8,95, o normal para adultos é de 0,34 a 5,60. Tá legal, né? Mas bora, o que a Fernanda fez? Sentou na calçada e chorou? Fernanda queria arrepiar e trabalhar. Fernanda precisava acabar uma faculdade que se faz em 3 anos e eu demorei lá uns 15 para pegar o diploma. Mas eu não queria viver à margem da sociedade, nem esperar isso desse governo ridículo. Então vamos lá, vamos trabalhar, né? Tô roubando o INSS, né? E vamos lá, né? Vamos continuar mais um pouquinho. 2017, um pouco mais recente. Tratamento, né? Vou explicar para vocês o porquê desse tratamento de 2017. Como o governo é correto, né? Como há muitos empresários corretos e muita coisa correta acontecendo, no meu último emprego eu fui demitida por justa causa, estando atestada por um psiquiatra. Isso é uma causa que a gente já está resolvendo. A Fernanda trabalhava das 8 da manhã até as 20, 22 horas, se fosse o caso, e foi demitida no 3º dia de atestado, atestada por um psiquiatra fazendo tratamento, né? Então, a cabecinha de Fernanda, porque tinha que sustentar o Eduardo, tinha N coisas para fazer na vida e estava tentando prestar um bom serviço, foi promovida na empresa, foi ficando alucinada. Então, a gente tem 1 dia de tratamento aqui, psiquiatria geral, mais um tratamento, psicologia, vamos tentar não surtar, tem um rapazinho para cuidar, clínica médica, vamos tentar ficar legal, né? A gente ainda está em 2017, tá? Clínica médica, isso tudo para tratar com psiquiatra. Mais recente, tá, pessoal? No mês 9 do mês passado, passei numa consulta particular, porque o negócio estava ficando difícil, né? Me receitaram tomar sertralina, são alguns medicamentos que algumas pessoas até conhecem. Aqui, ó. Isso aqui é a cartinha que deu conta da demissão, que me fez pirar só mais um pouquinho diante de tudo isso, né? E faz a gente ficar pensando, mas assim, nesse país que não se tem leis, nesse país em que se inverte os valores e que alguém que não paga por uma vida que pôs no mundo, pais que não pagam pensão, vão preso mais fácil do que alguém que tira a vida de alguém, eu não sei porque que a gente fica tão surpreso quando essas coisas acontecem. Mas tudo isso, pessoal, esses papéis, as histórias, quem me conhece sabe que é o quê? É balela, afinal de contas, azar o meu, eu devia ter sobrevivido com R$954, ou antes que deviam ser 900, ou antes que deviam ser 800 e alguma coisa. O importante é que assim, eu devia ter sobrevivido com isso, sabe por quê, pessoal? Porque isso tudo deve ser mentira, né? Eu devo estar realmente contando balela pra vocês. Vou mostrar um negocinho rapidinho pra vocês aqui. Essa é a marca que eu tenho na cabeça em virtude da cirurgia. Eu tenho muito orgulho dela, tá, pessoal? De verdade. Eu tenho muito orgulho dessa Fernanda aqui e muito orgulho de tudo que aconteceu comigo. Mas tá vendo? Realmente, pra que eu tô reclamando da vida, né? Mesmo diante disso e com todas as lutas que eu já vivi até agora, eu continuo querendo batalhar, eu continuo querendo me sustentar, mas também continuo querendo lutar pelos direitos do meu filho. Eu acho que deve estar dando pra ver, né? Deixa eu ver se meu assistente me ajuda aqui. Você consegue verificar lá pra gente se tá aparecendo? Olha aí que sumiu da tela.
Pra vocês verem aí, ó, eu tô brincando. Vocês viram que na realidade isso é uma tatuagem que eu contei essa história pra vocês só pra tomar o tempo de quem parou pra ver o vídeo agora. E aliás, se alguém mais tá passando pela situação e quiser comentar aí pra gente juntar forças, algumas pessoas que provavelmente estão vendo esse vídeo que eu convidei, que eu mandei o link pra acessar, estão fazendo parte de um grupo que a gente chama de Eu Empurro Essa Causa. Por quê? Eu não vou me calar. Você não deve se calar. E essa minha luta não é só por esse rapazinho aqui que tem 18 anos. Como é o seu nome? Como é seu nome? Eduardo. Como é seu nome? Faz joia pro pessoal. Faz assim. Essa luta não é só pelo Eduardo. Essa luta é por N pessoas. É por outras patologias, não só os portadores da genética Down, tá? Então, essa luta é pelo Eduardo, é pelo Henry, é pelo Ronildo, essa luta é pelo João Pedro, essa luta é pela Alice, essa luta é pela Beatriz, é pela Evelyn, é por dezenas, é por centenas de especiais que eu conheço e por aqueles que eu não conheço, posso vir a conhecer outros que talvez eu nunca vá ter contato, mas que precisam que o governo olhe pra gente. Porque, pessoal, governantes, se vocês realmente acham que uma mãe tem capacidade de sobreviver com R$998 e que ela não pode ter nenhuma renda, porque parece agora, eu vi no nosso grupo aí um comentário ridículo de que tá dizendo-se na rede social, na mídia, que agora vai se quebrar sigilo, né, da família, né, de quem responder pelo portador de alguma necessidade especial, porque se houver algum depósito, significa que a pessoa pode, quer dizer assim, além de tudo, não se pode trabalhar fora e a pessoa não vai poder ter ajuda de mais ninguém. Quebra o sigilo, vamos lá, vamos ver se a Fernanda vai presa agora na próxima semana, vamos ver o que vai acontecer. E eu precisava dividir isso com vocês. Tô com medo? De verdade, pessoal, não tô não. Eu preciso buscar o relatório no INSS e nada, eu ajoelho de novo no meio daquele INSS, cruzo os braços e falo, por gentileza, pede pra alguém me algemar, porque eu não vou quitar esse valor. Eu não devo esse valor. Você que tá passando por isso não deve esse valor. Você que nunca conseguiu o benefício porque fazem um cálculo e dizem que a sua família tem uma renda. Gente, não é pra família sair de rolê essa renda. Eles já nascem com a sina de sofrerem preconceito, de serem taxados como incapazes, de serem apontados nas ruas. Então acho que o mínimo que esse governo faz é uma ajuda de custos que não é nossa, é pra eles. Mas é muita gente com síndrome de Down, é muita gente com autismo, é muita gente com paralisia cerebral, é muita gente com isso, é muita gente com aquilo. E vamos continuar de boa, pagando o quê? Mudança para político, auxílio paletó, né? Isso tudo pode, pessoal. Isso tudo, né? O nosso ex-presidente ridículo ter feito empréstimos milionários para outros países que não vão pagar e já deixaram claro isso. Isso tudo é normal. Então assim, os valores estão se invertendo nesse país. E eu não quero aceitar isso, eu não vou ficar quieta. Não sei o que vai acontecer, mas você aí, autoridade, você que tá vendo esse vídeo, já fique ciente disso. Se bem que as pessoas sabem que eu não escondi. Filmei, farei outras filmagens dentro de agência do INSS, sim. Isso se chama apenas denúncia pública, por quê? Funcionário pode estar lá dentro matando horário de serviço e ele não vai ter que devolver o dinheiro. É incompetência de 10 cadeiras, só um cara fingindo que tá trabalhando, olhando pra mim e de boa. Quando a gente mostra que a gente não vai escalar, as coisas começam a funcionar e infelizmente nos últimos 18 anos eu costumo dizer que em algumas coisas do Eduardo o brasileiro ficou surdo, porque eu chego nos lugares e faço assim, ó, com licença, meu filho vai ser atendido com prioridade? A recepcionista disse que ele pode ser atendido. Dessa forma não funciona. Quando eu falo num tom um pouco mais alto de deixa esse celular de lado, minha querida, começa a fazer a medição da pressão das pessoas, porque meu filho tem prioridade, pega o celular e joga isso em rede social, as coisas acontecem. Quando eu vejo preconceito dentro de um ônibus, que um motorista, cobrador, não lembro, mas eles não estavam em exercício na função, era um funcionário indo trabalhar, se encolhendo pro meu filho não encostar no braço dele, e digo pra todo mundo dentro do ônibus ouvir, ô imbecil, se meu filho encostar no seu braço, dá conflito porque o braço vai ficar mais gentil que o resto do corpo, as pessoas começam a ver que não é todo mundo que se cala de tudo que acontece nesse país, e eu não vou me calar. Por favor, gente, juntem forças, porque não é a causa da Fernanda. Isso não é pra Fernanda não pagar o INSS. Isso é pra que ninguém que tá passando por essa situação precise passar pela humilhação de ter que fazer relatório pra provar que precisa desse benefício. Porque agora eles vão querer cortar o benefício futuramente, porque eu estou à procura de serviço, e beleza, eles cortam, depois a gente recorre, a gente leva isso em outras instâncias, como me orientaram, agradeço a todo mundo que nosso grupo da causa Eu Empurro Essa Causa falou comigo, a todos vocês que me deram várias orientações de não paga, recorre, vai atrás do advogado, Ministério Público, e eu vou fazer isso por mim e por todos vocês que de repente não têm voz, não têm
a coragem, não ter a desenvoltura de dar a cara a tapa, é por todos vocês que eu tô fazendo isso. Eu agradeço ter voltado da cirurgia, que vocês viram a marca, com a capacidade de usar o meu discurso e eu não vou me calar. Um abraço forte para todos os DAOs que eu conheço, para todos vocês. Fiquem com Deus, e esse é só o primeiro dos vídeos que eu quero fazer falando sobre isso, e eu garanto, pessoal, a gente vai sair vencedora dessa luta. Tchau, tchau.